Oi, gente. Oi, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos a mais uma live da SHB. Olá. Oi, tudo bem? Hoje vocês sabem, né? A gente vai conversar com o Fábio Leivas. Daqui a pouco ele tá chegando. Oi, Ricardo. Oi, Júlia. Nigri, tudo bem? Quanto tempo? Oi, Marcela. Oi, Alceu. Uma galera já. Oi, Antônio. Daqui a pouco o Fábio entra. Ele já entrou, Marcela? Deixa eu ver aqui se eu acho ele. Caramba, já tem uma galera, já não tô achando ele. Não tô achando ele. Ele entrou? Vera Cairo. Oi, Cecília. Ué, eu não tô achando ele. Peraí que eu vou procurar de novo, então. Peraí. Jorge Chaves. Caramba. Achei. Tô chamando. Pronto. Caramba, já tem 40 pessoas. Oiê! E aí, Cris? Tudo bom? Tudo bom? Bom, esse não preciso nem apresentar, obviamente, Tá ele é dando para dispensa. ver bem aí? Tá no Tá, lugar certo? ótimo. Ficou mais à É. direita, né, para passar. Então, deixa eu te É, porque apresentar. passa aqui o, né? Perfeito. Esse é o Fábio Leivas da Costa, cavaleiro icônico da Sociedade Hípica Brasileira, né? Nasceu e foi formado lá a vida inteira. Um cavaleiro que, mais do que os títulos dele, que são muitos, né? Campeão do ranking brasileiro, bicampeão do troféu Roberto Marinho, campeão brasileiro de júnior, enfim, entre outros. Mais do que isso, é a história dele na hípica, né? Que é muito bacana, que é muito importante e que é muito legal. E ele fez parte da revitalização do clube e é uma parte assim, muito importante da história. E eu estou assim, maior prazer em ter você aqui com a gente hoje. Obrigada por ter aceitado esse convite. Tô muito. Nada. É, Vamos inclusive, lá. Cris, a gente até conversou um pouco sobre isso, né? Porque como eu já tinha feito ali a live com o Marcum e tinha sido uma live que tinha demorado ali 2 horas, eu falei, poxa, será fazer de novo e tal? Poxa, eu contar as mesmas histórias. Mas aí a gente conversando, a gente chegou à conclusão de que a gente tem muita coisa da hípica aí, do nosso clube para falar, né? A gente tem muita Exatamente. coisa da história aí do nosso clube, da maneira que eu comecei aí no esporte, como é que eu enxergava o clube ali naquela época, a mudança que o clube teve daquela época para agora, algumas boas e algumas ruins, também não são só. Eu acho que as coisas elas mudaram, algumas para melhor, algumas para pior, mas eu acho que é importante a gente falar um pouco do nosso clube, né? Então eu acho que eu topei fazer porque eu acho que a gente pode ter bastante assunto aí para falar com relação a isso. E você viveu a trajetória dos últimos 40 anos do clube, né? Então, e que É, são anos que é a atualidade, né? Então, eu, vamos lá. na verdade eu entrei no clube em 81. 81 eu entrei no clube, então eu entrei no clube com 12 anos. Eu comecei a. Eu sempre tive um pouco ali, eu sempre gostei de cavalo. Meu avô, por parte de mãe, o general Franco Ponte, que era casado com a minha avó, ele sempre, quando eu ia a São Paulo, ele me levava na Santo Amaro. Eu tinha ali aquele contato com o cavalo, gostava. E o meu avô, por parte de pai também, o João Marcos, ele jogou polo, ele montou na hípica. Então, eu sempre tive assim um pouco o contato com o cavalo, mas na verdade foi passando férias na fazenda da minha prima, da Ana Quintela, que monta aí até hoje, que eu tive realmente ali a vontade de começar a montar, porque ali eu comecei ali a ter contato com os cavalos da hípica que eles levavam lá para passar as férias.
Então aquilo ali me encantava um pouco, aquilo ali começou a mexer comigo, eu via aqueles cavalos ali diferentes chegando para passar as férias, e eles montavam na época com o João Aragão, e eu realmente resolvi começar a montar a partir dali. Aí eu tinha o gancho que eu tenho um parentesco com a Beth, né? Lá, a avó, bisavó, eram primas e tudo, então eu Beth sou primo Assaf. da Beth Assaf, exatamente. E a gente acabou começando a montar com a Beth. Em 81 eu comecei a montar com a Beth Assaf. A Beth, na época, era uma super campeã, né? A Beth era uma referência aí para todo mundo. A Beth, ela, pô, era campeã brasileira, ganhava todos os títulos, era uma amazona super competitiva. E eu tive o privilégio de começar com a Beth. Então, para mim foi muito bom. Eu fiz ali a escolinha, ela tinha cavalos ali que ela alugava ali para a gente fazer aula e tudo. E a minha história no clube começou aí. Foi em 81 que eu fiz esse início aí de escolinha. Eu me lembro até que ela tinha um cavalo ótimo de escolinha que chamava Caribe. E esse cavalo era super rápido. Na época, a prova de escolinha, ela acontecia ali na pista onde hoje em dia é o Picadeiro Coberto. O Uhum. Picadeiro Coberto, ele já foi uma pista de escolinha, porque quando eu entrei no clube, o clube era muito diferente do que ele é hoje em dia, né? Isso que eu ia perguntar, tinha muita gente? Como é que era o clube Não, nessa tinha época? muita gente, a gente realmente, o clube era bem cheio. Para se ter uma ideia, a gente tinha fila de espera para arrumar cocheira. Então, a gente às vezes comprava a cocheira do sócio que estava saindo, então a gente tinha Uhum. que pagar uma luva ali para pegar a cocheira. Eu cheguei a comprar a cocheira aí dentro do clube para poder arrumar a cocheira. Uhum. E a disposição a pista da escolinha era ali onde era o picadeiro hoje em dia, picadeiro Uhum. coberto. Ali era a pista de Novo, picadeiro escolinha. novo. Aonde era a escolinha, na época que eu comecei, era uma pista de corredor de cavalo para saltar em liberdade. Uhum. Ali onde a gente soltava os cavalos na segunda-feira, ali os cavalos Uhum. saltavam em liberdade, que na época a gente colocava muito eles ali para trabalhar em liberdade, e o redondel era em outro lugar. Então o clube realmente era bastante diferente ali nessa parte. E eu me lembro que nessa pista da escolinha, ela era aberta, ela ainda não era picadeiro, Uhum. ela era uma pista aberta, e as duas primeiras provas que eu entrei eu ganhei. Eu falei, poxa, que beleza, né? Ganhei Sou. logo as duas primeiras provas com esse cavalinho Tô aqui, no tô, lugar certo. tô no lugar certo. Aí eu tenho uma foto legal que infelizmente eu não tenho aqui, porque meu arquivo de foto aqui, ele está todo no Brasil, não está aqui, então eu tinha poucas fotos aqui. Aí na terceira prova tem uma foto eu caindo, saindo pelo pescoço do cavalo, e o Coronel Gilberto com a mão na cabeça, uma cena assim, sabe, desesperado. E é uma foto que eu acho super legal, porque o Coronel Gilberto ele acabou virando o que ele virou, né? Um super armador. Ele é um cara que ajudou a gente a beça aí nas duas conquistas olímpicas do Brasil, as medalhas que a gente tem nas Olimpíadas. Então, essa foto do Gilberto ali armando um percurso de escolinha, para mim, é É, uma foto que bacana. mostra bem como é que tudo tem um início, né? Tudo tem Uhum. um Uhum. início e é de baixo que a gente começa realmente. E você tinha Então, amigos na hípica nessa época? Vocês brincavam? Como é que era? Então, a gente tinha uma turma muito grande na Ípica. Na verdade, eu entrei na Ípica ali, eu não conhecia ninguém, porque eu não era, eu não passei ali, eu não fui, a minha família não montava, então eu cheguei ali realmente no início eu não conhecia. Mas logo quando a gente passou para Mirim, Júnior, a nossa turma ali na Ípica era muito grande. A gente tinha bastante gente ali. E era engraçado porque não existia celular, né? Então, o grande ponto de encontro da Hípica aquele quiosque também que tem hoje ali também não existia Também na não época. existia. Aquele quiosque ali é novo, aquilo ali era a Praça do Cavalinho. Cavalinho de Aquele bronze. cavalinho que ficava lá na frente de bronze, ele ficava ali na praça. Que fica Então, lá na frente, né? Ele tá lá na ele frente. está lá na frente, mas ele ficava na praça ali, É. né? Uhum. Então, o nosso ponto de encontro era onde é o Lago das Tartarugas. Ali tem uma parte ali da cozinha, que era um barzinho, que Uhum. virava ali para o Laguinho das Tartarugas, e tinha a lojinha ali da Dona Vera, Pingalinho. Alegria. Então, era Pingalinho. ali que a garotada ficava, né? O nosso encontro ali no final de tarde era sempre ali,
porque ali tinha um pãozinho doce que saía ali no final da tarde, que todo mundo sabia, então todo mundo ia lá. E a gente se encontrava ali, porque dentro da sede a gente tinha ali 3 gerentes ali, que era o Pedrinho, o Paulo e o Raimundo, que eram implacáveis, né? O Pedrinho, o Paulo e o Raimundo. Se a garotada entrasse na sede ali, botasse o pé em cima do sofá ou empurrasse um móvel para fora do lugar, a gente já levava uma bronca, uma advertência. Então, não era mole, não. A gente tinha que ficar ali naquela parte das tartarugas mesmo, para a gente poder fazer bagunça, fazer um pouco de barulho ali. E à noite, como não tinha telefone, à noite a reunião nossa era na telefonista, que hoje em dia é na entrada da sede ali, onde você vai para o salão principal. Onde é o banheiro do... Feminino. Não, banheiro dos deficientes. Isso, Deve exato. ter um nome mais politicamente correto. Exato. Aí ali a gente se reunia, porque na época ninguém tinha telefone celular, não tinha nada, então a gente ficava ali esperando os telefonemas das pessoas de fora, ou para a gente usar o próprio telefone, para a gente ligar para as pessoas, para marcar os encontros, para a gente poder sair. Então, eu me lembro muito da gente ali, a garotada toda ali, era uma turma grande. Pra você ter uma ideia, eu tenho 3 grupos aqui, o grupo da hípica dos anos 80, o grupo Raiz, que são os cavaleiros oriundos aí do Rio, e um outro grupo também, que até tem aí de volta ao passado. Todos esses grupos tem mais de 50 pessoas que a gente se fala ali, pelo menos no dia a dia. Então, são pessoas que são dessa época. Então, eu não sei se você vai lembrar, a gente lá na hípica, eu me lembro da gente montando a cavalo e a do Carmo e a Marlu se chamando. A gente, Fábio Leivas, telefone e tal. Aí a gente descia do cavalo para atender o telefone no bar. Então, e ela falava, você não está atendendo é porque está montando. É surreal, né, a gente falar isso hoje em dia, porque hoje em dia cada um tem seu telefone no bolso e a gente nem tem mais aquela linha fixa, né? Então, o clube realmente era muito diferente. Mas foi uma época muito boa, a gente tinha uma turma grande ali de mirim, de júnior, que a gente disputava os campeonatos. Geralmente a gente conseguia fazer, inclusive, a equipe A e a equipe B. A gente tinha 2 equipes. A gente tinha outros clubes ali também, como Marapendi, como Floresta, que tem até hoje, né? Hoje tem um pouco ali o Pegasus. A gente tinha outras pessoas também de outros clubes que a gente também compunha as equipes. Mas realmente era bem movimentado o hipismo nessa época nas categorias de base. A gente realmente ia para os campeonatos com chance de ganhar os títulos. Eu conquistei título de campeão carioca, campeão brasileiro. Inclusive, o meu primeiro título importante, assim, que eu considero na hípica, eu até te mandei uma foto, eu recebendo o troféu ali dentro da sede, que essa foto aí eu recebi outro dia, eu tenho ela aqui ainda. Que eu tô com os meus pais dentro da sede ali, recebendo o prêmio, que ali eu fui campeão carioca de júnior, com um cavalo que eu tinha chamado do Merral. Nesse carioca, inclusive, eu aluguei um cavalo que era seu. Vê se é essa. Isso, essa foto aí. Essa foto aí eu tô dentro da sede ali, recebendo o prêmio com meus pais, que se não fossem eles também, eu não teria nada disso, porque hoje em dia eu vejo o esforço que meus pais fizeram para me colocar ali, porque o nosso esporte é um esporte caro, então a gente tem uma despesa alta aí para começar, para investir e para ter uma sequência nesse esporte. Realmente é um esporte que você tem que ter um investimento, né? Não tem como fugir disso. Então esse campeonato foi bem legal para mim, porque ali eu acho que eu comecei a me enturmar mais ali com o pessoal, sabe? Eu ganhei o título carioca, então as pessoas começaram a me conhecer mais, então tinha uma turma mais velha que já competia no júnior, então a gente começou a interagir mais e a partir daí eu comecei a levar um pouco mais a sério. No ano seguinte eu fui campeão brasileiro, e no outro ano também teve aquela confusão lá de Brasília, que eu já contei na outra live, mas que eu estava ali com, né, que é uma história que eu acho que já está lá na outra. Mas isso aí foi o início. Até que eu comprei um cavalo, né, chamado Fox Hunter, que é um cavalo que marcou bem a minha história, que é um cavalo que eu comprei da Rita Bezerra.
nossa querida Rita Bezerra, que também era uma super amazona, né? E com esse cavalo aí que minha vida hípica praticamente começou. Eu tive também o privilégio, Cris, de ter montado, depois da Beth, eu montei com o Vinícius, com a Lúcia, eu acho que com a Lúcia Faria, primeiro, Lúcia Faria. com a Lúcia Faria, depois com o Vinícius, e o Elinho Pessoa também. Então, eu tive uma base muito boa com eles, sabe? Eu montei com realmente cavaleiros super importantes, que têm uma história linda dentro do esporte, que me passaram coisas assim muito que a gente leva até hoje. Então, eu acho que esse início aí, quando você pega pessoas certas e pessoas que têm capacidade de te ensinar e de te passar as coisas certas, é muito importante, porque muitas vezes, quando a pessoa não conhece o esporte, a pessoa tem algumas impressões de que o início, o que eu considero é que quando a pessoa está começando, eu até tive algumas vezes com alguns pais de aluno, as pessoas querem um resultado muito imediato, né? As pessoas acham que vão começar a montar e que vão começar a ganhar e que entram numa prova, já tem que disputar um desempate ao cronômetro, já tem que correr. E eu acho que não é nada disso. Eu acho que você tem que começar, você tem que primeiro aprender a montar, né? Você tem que aprender a montar, aprender a fazer as coisas corretamente, para depois você pensar em disputar uma prova e você classificar numa prova, você ir num desempate numa velocidade. Então, eu acho que quando você está tendo aula com as pessoas certas, você tem mais facilidade de ir no caminho certo. Então, para mim foi importante ter montado com eles. E esse cavalo realmente me deu muita alegria, né? Esse cavalo me deu muitos títulos. Esse cavalo, ele no Brasil, eu acho que eu ganhei todos os grandes prêmios com ele. Se eu não ganhei uma vez, ganhei duas. A gente conseguiu ser campeão carioca de sênior top numa equipe que era eu, o Marco Batista, que montava para o Roberto Marinho, que montava a Miss Copa, tinha o Jorge Carneiro, que também tinha saltado uma Olimpíada, e o Felipe Azevedo. Então, você vê, eu estava numa equipe só de fera, e gente que tinha uma história danada já dentro do esporte e tudo. Eu estava na equipe com ele, fui campeão brasileiro de sênior top com eles. É um cavalo que me deu o Campeonato Carioca, me deu os grandes prêmios importantes do Brasil, e me deu um título que, para mim, é um título dos mais importantes que eu tenho na minha vida, porque foi dentro do meu clube, onde eu comecei a montar aquele bochicho todo na época. Exatamente. Essa foto, para mim, aí é uma das fotos que eu mais curto assim, na minha vida, porque foi a inauguração desse troféu, né? E por uma pessoa super importante para esse clube aí, que era o Dr. Roberto Marinho. E ele nessa época aí já tinha praticamente parado de montar, já estava no final ali, e ele ia pouco ao clube. E ele foi, né? Eu tive a oportunidade de ganhar duas vezes esse troféu, e nessa primeira vez aí ele foi pessoalmente entregar o prêmio. Então foi muito legal. Vamos explicar que esse troféu tem 30 anos, né? E que seu nome tá, e ele, como o nome diz, é um troféu perpétuo, fica lá na frente da sede. Esse troféu está com 30 anos, né? 30 anos fez o ano passado. E tem 30 vencedores, né? E os nomes estão lá gravados no pedestal. Exato. E o seu é o primeiro. Né? Isso para mim foi muito legal. Ter inaugurado esse troféu aí, ter botado meu nome ali primeiro e ter recebido os prêmios das mãos dele. E nessa época aí é que eu realmente vi que era isso aí. Aqui do Fox. Do Fox, Esse cavalo aí para mim foi tudo, porque esse cavalo praticamente ele mudou meu patamar ali dentro do hipismo, né? Porque ele me deu a oportunidade de aparecer. Um cavalo super importante que apareceu na minha vida. Então, para mim, isso, a partir daí que eu comecei a ver que realmente eu podia fazer aquilo ali, eu queria fazer aquilo ali, eu queria montar cavalo. Tudo começou mais ou menos aí nessa foto, sabe? Eu resolvi que eu queria realmente montar cavalo e seguir nessa profissão. Então, esse cavalo durou até mais ou menos 92, esse cavalo durou 5 anos. E tem uma história também que eu acho curiosa desse cavalo, que eu não contei na outra live. E logo que eu saí de júnior, eu achava que esse cavalo não tinha tanto potencial para pular o sênior. Eu achava que ele era um cavalo um pouco limitado, que tinha pouca força, muito técnico, mas pouca força.
E o Jorge Carneiro tinha trazido um cavalo na época da Argentina, a gente comprava muito cavalo na Argentina naquela época, no Tamburini e tudo. O Jorge Carneiro tinha trazido um cavalo que impressionava muito, tinha um salto bonito, se mexia bem, parecia um cavalo potente e tal. E eu, num certo momento, eu ofereci para ele de montar o meu cavalo, eu montar o dele e a gente fazer uma troca. A gente ia trocar os cavalos. Sim. E eu montei no cavalo dele e ele montou no meu. Aí eu me lembro que eu desci, falei pro meu pai, pô, o cavalo dele tem uma sensação maravilhosa, salta pra caramba e tal, não sei o quê. E graças a Deus o Jorge Carneiro não quis trocar. Quem não quis trocar foi ele. O Jorge não quis trocar os cavalos, preferiu continuar com o dele. Esse cavalo depois foi até do Rodrigo Lima. O Rodrigo comprou esse cavalo. O Rodrigo, se estiver aí, que ele falou que estaria aí no Instagram da Viviane, porque ele, acho que não tem Instagram, ele vai saber o nome desse cavalo. Então, acabou que o meu cavalo teve muito mais projeção, assim, resultado. Resultado do que esse. Então, é um pouco aquele negócio também da persistência, né? De você acreditar um pouco que você não tem, porque depois que o Jorge não quis trocar, foi a hora que eu comecei a acreditar mais no cavalo, foi a hora que eu falei, poxa, eu só tenho esse aqui, então é com esse aqui que eu tenho que ir. Esse mesmo. Exatamente. Então, foi a hora que a hora que você realmente... É a hora da superação, da persistência e de você conseguir chegar em algum lugar. E não da maneira mais fácil, talvez que fosse uma troca, alguma coisa assim. E deu certo, né? Te deu vários títulos. Deu super certo. Um cavalo que eu aposentei ele depois na casa do Zeca Palhares. Ele ficou lá uns 12 anos aposentado. Então eu tenho o maior carinho com ele. É um cavalo que teve uma época boa competindo e teve uma época boa, com certeza, também aposentado. O Zeca chegou até a montar um pouquinho nele aí, quando ele era amador ali no I-20 e depois o cavalo terminou. Aí eu te confesso, Cris, que quando esse cavalo acabou, eu fiquei um pouco meio sem chão, porque eu não tinha criado ali uma substituição, um plano B. Eu estava ali vivendo, porque esse cavalo me deu muita coisa, ele me deu vários carros, ele me deu moto, ele me deu muito dinheiro de premiação. Eu, com aquela idade que eu tinha muito mais grana do que a galera da minha idade ali, que estava na faculdade, que estava na escola, ou que estava começando outras coisas, porque esse cavalo realmente ele me deu muitos prêmios. Então eu fiquei 2 anos ali meio perdido. Eu tive uma situação ali que eu acabei não indo numa equipe do Pan-Americano que eu achei que eu poderia ter ido e esse cavalo acabou no ano seguinte. Eu passei 2 anos da minha vida ali realmente um pouco perdido, sem saber se eu ia continuar, se eu não ia continuar, se eu fazia outra coisa, mas eu também não tinha me preparado para fazer outra coisa, então era aquilo ali que eu sabia fazer e que eu gostava de fazer. Então, nessa época, o Zeca me deu muita força e me levou para montar na casa dele e tudo, e o Felipe abriu as portas ali do manege dele, porque o Felipe nessa época estava se mudando para a Europa. Eu estou falando já de 92 a 94, então o Felipe estava se mudando para a Europa e o Felipe perguntou se eu queria ficar lá, se eu queria assumir o manege, já tinha bastante aluno lá dentro e tudo, eu topei, e foi ali que as coisas começaram realmente a ter sentido para mim novamente. Nem sabia que você tinha o manejo do Felipe. Eu fiquei no manejo do Felipe 2 anos, que ele ficou na Europa. E foi depois desses 2 anos que, aí em 96, eu conheci o Marco Antônio, comecei a dar aula para o Marco Antônio. E aí realmente as coisas começaram a andar de novo na minha vida, as coisas começaram a acontecer. E os títulos começaram a vir, a gente teve outros cavalos e eu tive outros alunos. E realmente as coisas começaram a melhorar. E foi na época também que a gente começou a pensar em fazer o concurso, né? O CRMAR. Exatamente. Que eu acho pois que... aí começou a tua carreira de dirigente. Na verdade... Não, mais ou menos, porque né, naquela época ali eu me preocupava um pouco com a parte técnica ali dos eventos, porque era a área que eu entendia, mas toda a área, a produção e os contatos ali, o Zeca Palhares, a TT, o Marco se envolvia ali, porque eu queria fazer tudo caprichado. A gente tinha uma equipe muito boa ali trabalhando. A Patrícia também, a esposa dele, também tinha um capricho danado de receber a gente, de fazer as etapas. Então,
é uma coisa que eu tenho muito orgulho de ter feito parte, porque Quantos além foram, Fábio? Então, a gente fez 7 anos de evento. E nesses 7 anos, a gente fazia 4 por ano. Então, na verdade, a gente fez 28 concursos, né? Parece que passou rápido assim, mas foi bastante coisa. 28 concursos, e a gente já tinha feito em 2 anos anteriores, a gente tinha feito o Penedo 2 vezes, a gente tinha feito ali no Aras Quintal, a gente tinha feito um do Amar Open, que não era ainda o Serrimar. O Alfinete já vinha fazendo com o Heraldo ali, com a Leilane, o Grand Slam. O Grand Slam já era um projeto bem legal que a gente teve aí no Rio de Janeiro, né? A gente teve ótimos concursos aí no Frade e ali em Teresópolis, né? isso, o Sérgio Rodrigues, o Alfina. Ele, o Heraldo e a Leilane ali conduziam o Grand Slam. E a gente deu seguimento aí com o Serrimar, a gente fez esses 7 anos, que eu acho que foram 28 concursos realmente inesquecíveis, né? Eu estava até lembrando outro dia, a gente sempre se preocupou muito em ter a atração do concurso, sabe? A gente se preocupava em ter os cavaleiros que tinham saído do Pan-Americano e tinham medalhado, a gente se preocupava em ter o show do Titãs, a gente se preocupava em ter o Jorge Benjor, a gente se preocupava em ter o Rodrigo Pessoa indo saltar, a gente se preocupava em chamar a família Azevedo para estar junto do evento, que eles moravam na Europa, então quando eles podiam, eles também estavam juntos. A gente chamava o Neco para fazer clínica. A gente sempre tinha uma atração todo ano, porque eu acho que é isso que faz um pouco o evento acontecer e a gente conseguir uma parceria duradoura com os patrocinadores, né? Fazer um evento mais completo, né? Isso, o Serrimar foi uma escola muito boa ali para mim, porque eu consegui enxergar também um pouco esse outro lado, porque eu acho que quando a gente é cavaleiro no Brasil, a gente tem que ter várias habilidades, né? Às vezes só a habilidade em cima do cavalo, a gente fica um pouco limitado. A gente tem que ter a habilidade do relacionamento, a habilidade dos alunos, de ter a convivência com os alunos saudável, a gente tem que ter uma visão, talvez, que a gente possa fazer eventos, né? Se a gente tiver condições para proporcionar bons eventos para pessoas que também estão precisando daquilo ali. Então, eu acho que a gente abriu porta ali. Pode falar. E sempre teve etapa na hípica, né? Então, a gente sempre se preocupou, era Serrimar, porque a gente gostava de fazer Teresópolis, a gente fazia Le Canton, né? A gente fazia lá em Itaipava a nossa final, a gente fazia Porto Belo no mar e a hípica também. A gente sempre fez a abertura na hípica. O concurso de abertura do ano sempre foi na hípica. A gente fazia uma abertura legal e foi até nessa aí que eu entrei um pouco nessa porque eu não virei vice-presidente da hípica porque eu pensei, porque eu queria. Foi uma coisa muito por acaso. Planejou, sabe? Né? Nunca passou pela minha cabeça isso. Eu montava, eu competia, eu estava ali a fim de me ocupar com meus alunos. O Serrimar já era uma coisa que ocupava bastante a gente. Então, eu nunca pensei em virar dirigente, vice-presidente da hípica, nada disso. Porém, a gente teve uma reunião no último mandato do Palermo, que ele teve aí na hípica, e durante a reunião, aquela época, a hípica ela fazia muitos casamentos. A hípica alugava muito salão para casamento. Então, a gente tinha uma demanda, mas diminuiu muito. Era de quinta a domingo, todo final de semana. Hoje em dia, quase que não tem mais. Então, a gente tinha uma disputa ali, o casamento não podia ter a prova por causa do horário, porque no dia seguinte... Então era uma coisa ruim para o esporte, porque era boa para o clube, que a gente tinha receita, mas para os concursos a gente tinha que ficar sempre ali tentando encaixar o concurso no calendário dos casamentos. E aí a gente teve uma certa discussão numa reunião, o Marco se estressou um pouco com o diretor esportivo na época, e aí teve uma certa confusão. Esse diretor esportivo ele resolveu pedir demissão e o Palermo me pediu para que eu assumisse, porque ele estava no último ano dele ali e não queria ficar na mão e pediu para eu assumir e tal. Eu falei, tá bom, a diretoria esportiva ali eu vou assumir, a gente vai tocar aí esse último ano, não tem problema.
E aí, no ano seguinte, ele, com a reeleição, ele falou, não, pô, você não quer virar meu vice-presidente esportivo e tal? Porra, deu tão certo aí esse ano e tudo. E aí eu embarquei nessa, porque eu achava que eu também podia ajudar. Era uma coisa que eu acho que eu também é o clube que eu fui criado, é o clube que foi minha segunda casa, então eu também queria dar uma contribuição e achava que eu podia também dar uma contribuição naquela hora ali. Então eu comecei ali com o Palermo, nesse mandato dele, e depois foram mais dois com o Filipão, né? Que a gente eu acabei ficando 10 anos aí nesse cargo de vice-presidente. Antes da gente falar dessas coisas, dos feitos, vamos voltar um pouquinho. Fala um pouquinho da evolução. Por exemplo, você falou que o cavalinho de bronze era ali onde é o quiosque hoje, né? Você falou que a escolinha era no Picadeiro. Como é que as coisas foram evoluindo, né? Aquele Picadeiro aí primeiro ganhou um telhado, não foi? Eu acho que o Paulo Stuart, eu acho que, se eu não me engano, foi na gestão do Paulo que o Donald até ajudou a construir aquele picadeiro realmente, o picadeiro de espelho começou a ficar pequeno, né, para a quantidade de gente que tinha montando, então a gente resolveu cobrir aquela pista ali. O Paulo foi um cara que fez bastante reforma ali naquele clube. O Paulo mudou lá o redondel de lugar, mudou a portaria, então tiveram muitas obras ali na gestão do Paulo, e a primeira vez que aquele picadeiro foi coberto, se eu não me engano, tá? Se eu tiver errado alguma coisa aí, se as pessoas falarem, se eu me esquecer de alguma data, se eu não me engano, foi na gestão do Paulo. Você até me mandou a lista dos presidentes outro dia, né? Que eu te pedi para a gente lembrar. Então, a primeira vez que eu tive contato, assim, porque antes daquele título ali com o Roberto Marinho, a gente era garoto, eu nem sabia quem era o presidente do clube, quem não era, a gente não se envolvia em nada disso. Então, quem me entregou o prêmio ali junto com o Roberto Marinho na época foi o Ronaldo Duncan, que era um presidente que eu tinha o maior carinho por ele, porque ele já faleceu, né? Mas era um presidente super gente boa, tentava ali resolver, ajudar todo mundo. E depois dali veio o Luiz Carlos Aguiar, o pai do Botinho, que foi presidente do clube, que também foi um dos meus primeiros patrocinadores, eu montava para ele. Luiz Carlos Aguiar foi um cara super importante. Eu montei cavalo do Ronaldo Duncan, depois montei cavalo do Luiz Carlos Aguiar, que foi um dos meus patrocinadores. Aí depois veio o Mauro Dias, pai da Cris e da Adriana, que moram aqui do meu lado, que estiveram comigo agora essa semana e tudo. Então, o Mauro Dias foi presidente do clube, outro também que eu tive uma relação boa. Depois veio o Túlio Severo, que é um cara que eu montei cavalo para ele a vida inteira, dei aula para a neta dele agora ultimamente. E o Túlio é um cara que eu tenho o maior carinho por ele e que está também nesse clube aí há muitos anos. Depois veio o Coronel Américo, que realmente esse eu não tive muito contato. Eu acho que foi um pouco nesse período também que eu fiquei meio sem saber se eu estava afim ou não, que fui montar lá no Filipinho. Acho que foi a época do Coronel Américo que eu fiquei meio fora do clube. E aí depois veio o Palermo, que eu tive um super relacionamento, dei aula para as filhas dele, para o filho dele, a gente teve um relacionamento ótimo. O Paulo Stuart, que é meu irmão, meu amigo até hoje, né? Super amigo, o cavalo dele, inclusive, chegou aqui em casa hoje, o cavalo dele, o Verde, veio para cá, a gente vai fazer uma temporada com ele, chegou hoje. Legal. E o Pimentel foi outro presidente, que o Pimentel foi meu primeiro aluno. Então, o Pimentel foi meu primeiro aluno, foi a primeira pessoa que me chamou para eu dar aula. Eu tinha 18 anos, o Pimentel me chamou. E depois o Palermo de novo e o Filipão. Então, eu sempre tive um excelente relacionamento com os presidentes ali da Hípica. E isso daí foi uma coisa que foi bem legal também, porque é sempre bom, né? Você estar no seu clube ali, estar num bom ambiente, estar convivendo bem com as pessoas. Isso eu acho que é super importante, que eu acredito que possa estar acontecendo aí agora também. E como é que foi essa? Porque o clube passou por uma grande transformação, né? Exato. Tipo, mudou radicalmente. Mudou muito. Como é que foi essa transformação? Então, Cris, eu fiz até uma lista aqui das coisas que a gente fez, porque num certo momento a gente viu o nosso clube ficar numa situação que estava bem complicada, né? A parte de patrimônio ali, a parte de sede, estava tudo meio já
meio Largado. abandonado. É. E por conta disso também, eu vou te falar que isso daí, num certo momento, foi até bom, porque se o clube tivesse como ele está hoje, a gente não teria conseguido fazer o Atino Onassis. Porque o Atino Onassis foi um super concurso que a gente conseguiu levar para o Rio de Janeiro. E o Doda, o André Beck, a Érica, sabe, todo mundo se juntou aí. A gente, porra, conseguiu fazer por 4 anos, né? A gente acho que teve 4 anos de evento aí, o maior evento da América do Sul, o único 5 estrelas que teve até hoje. A gente conseguiu em 2012 botar dos 30 melhores do ranking mundial, 28 estavam, inclusive sim, o que tinha ganho a medalha de ouro em Londres. Então, um evento igual o Atino Onassis foi uma coisa que mudou a hípica também completamente. Porque às vezes as pessoas falam, não, o Atino Onassis deu 2 pistas para a hípica, mas não, foi muito mais do que isso, entendeu? Poxa. Nessa época aí, eu por acaso encontrei o Gustavo de Freitas, que hoje em dia até trabalha comigo aqui, e eu tinha uma referência dele de professor de escolinha, botamos ele na escolinha, o Atina levava 5.000 pessoas por dia na hípica, então a gente conseguiu fazer com que aquilo ali, naquela época ali, eu me lembro que a gente botou 50 sócios novos no clube. Só naquele ano ali da inauguração do Atina, com a escolinha com 120 alunos, e aquilo ali deu uma levantada no clube, que não foram só as pistas, entendeu? As pistas foram muito importantes, diga-se de passagem, porque eu me lembro de organizar um aniversário do clube antes das pistas e eu ter que estar ligando para São Paulo para pedir para o Zé Roberto, para o Totti, para os Cavaleiros de São Paulo virem saltar no Rio, porque ninguém queria vir. Porque eles falavam que a nossa pista mancava os cavalos, porque a nossa pista era um aterro, porque saía pedra ali de baixo, e realmente é verdade. Isso daí é um aterro, né, da lagoa. Então, o que vinha debaixo da nossa pista ali era muito ruim para os cavalos. Então, realmente a gente... hoje é um milagre. É um milagre. Exatamente. A nossa pista é uma pista que realmente... Não acontece nada. Não acontece realmente nada. Ela custou muito caro. São pistas caras, porque são pistas grandes, tem uma drenagem boa, mas valeu a pena. Então, a gente, a partir do Atina, eu acho que teve uma melhora da autoestima do sócio do clube. Né? E a partir disso, a gente fez uma coisa muito legal, que foi, a gente teve uma ideia de criar os títulos especiais, que foram títulos que a gente criou a 1/3 do valor do título, e a gente chamou vários sócios, fizemos uma reunião no restaurante, e os sócios, eles compravam, eu vou comprar, sei lá, 10 títulos a 20 mil, o outro vai comprar 5 títulos a 20 mil, e esse título na tesouraria, ele valia 60. Então, muita gente comprou esses títulos e deu para amigos, e amigos viraram sócios do clube, ou outros pegaram o título de 20 e vendeu por 40, mesmo assim, ele se deu bem e era mais barato do que na secretaria. A gente criou uma fórmula de arrumar uma grana e as pessoas terem, não só dar o dinheiro, né? Me dá 200 mil, ou me dá 300 mil, me dá 100 mil. As pessoas, elas ajudavam, mas elas recebiam o título. Então, a gente conseguiu realmente arrecadar uma boa grana. E aí eu listei um pouco aqui para você ver como é que o clube mudou. A gente reformou o estacionamento, que já estava todo esburacado, botamos piso. A gente botou aquele piso todo da entrada ali de pedra portuguesa, a gente reformou aquilo tudo, que aquilo era uma mistura de piso danado. A gente fez a quadra de futebol, que não existia. A gente fez o parquinho, que também não existia. A gente fez o spa, que é um super espaço que a gente tem aí hoje, né? Que o Tomás toca, que é sensacional. Então, a gente tem a sala de esporte lá, multiuso. A gente tem a academia de ginástica. A gente reformou o restaurante. Academia foi um marco. Academia é um marco. Mas foi tudo no mesmo pacote, sabe? Sim, a gente reformou o restaurante, a gente reformou o bar social, a gente fez as 2 pistas, a gente reformou os 2 vestiários, botou ar-condicionado, o quiosque, a gente fez aqui o próprio mobiliário da piscina, a gente trocou todo. A gente reformou o refeitório da Vila Hípica. A gente fez 20 obras no clube, assim, que realmente mudaram o clube. Foram coisas assim que mudaram completamente o clube. O clube virou outro clube a partir disso tudo. Hoje você entra no clube e baba, né? Antigamente... Então esse clube já é muito privilegiado, né? Esse clube, ele está na frente da Lagoa e debaixo do Cristo. Realmente, esse clube a gente tem
a gente é abençoado de poder conviver todo Sim. dia dentro desse clube, porque ele é num lugar espetacular. Mas ele estava precisando realmente de mudança. Ele estava precisando de reforma e eu tive a sorte de participar dessa década que a gente pôde fazer o Serra e Mar, pôde fazer o Atina e pôde fazer todas essas reformas do clube. Então, realmente, a gente foi privilegiado de participar de uma época tão boa. E, cara, eu queria falar um pouco, Cris, o que eu acho que, para mim, nesses 10 anos que eu passei aí, o que eu pude Passou na, perceber na na diretoria. diretoria, o que eu pude perceber é que o maior patrimônio que a gente tem nesse clube aí são os funcionários, sabe? Porque os funcionários que estão aí, tem funcionários aí que realmente entra Sim, presidente, entra diretor, sai diretor, e as coisas sim. mudaram ao longo desses 40 anos. Eu, inclusive, quando tive aí a última vez, agora no final do ano, eu fiz questão de tirar uma foto com o Durval, uma foto com o Araújo, Vou botar. porque eu fiz Ó, o Durval. questão. Quando eu passei ali, eu vi o Durval, eu falei, pô, eu tenho que tirar uma foto com o Durval. Aí vi o Vou botar o Araújo, eu falei, pô, eu Araújo. tenho que tirar uma foto com o Araújo. É, Peraí. eu acho que a Deixa eu achar ele gente aqui. Achei. Ó, o Araújo. realmente são pessoas aí, porque são fotos que eu achei aqui, tá? Porque eu acho que são pessoas que eles vestem a camisa do clube de uma maneira que Sim. eles não importa quem é que está no presidência, quem não está, eles É. são hípica e pronto. Eu até separei um pouquinho aqui, porque eu acho que tem tanta gente que é difícil você falar de todo mundo, né? Mas você no clube, pelo menos a impressão que eu tive esse tempo todo, é que a gente tem gente muito boa em pontos importantíssimos do clube. A gente tem o Cordeiro tomando conta lá da portaria, a gente tem a Marlúcia do Carmo, que passaram a vida inteira aí, que porra, atenderam a gente super bem a vida inteira. A gente teve o Durval, o Pessoa, as meninas do vestiário aí, né? Meninas que até hoje em dia não são mais meninas, né? Mas a Olga, a Não. Maria, a Regina, né? A gente tem o André ali no restaurante que toca aquilo ali com o maior carinho. É um cara que eu acho que tem o maior carinho pelo clube. A gente tem o Sandro e o Mauro lá na Vila Hípica, que também sempre vestiram a Sim. camisa do clube. A gente tem o Zezé e o Cristiano na pista, que são dois caras assim, espetaculares, que comandam Sim. aqueles bichinhos ali. Muitos ali, o Lucas, o Raimundo, há anos aí também atendendo a Uhum. gente. A gente tem a Dona Vera e a Juessi ali na comissão esportiva, que são patrimônios do clube, né? São pessoas que sabem tudo, que estão ali dando, sabe, o trabalho deles ali o dia inteiro pelo clube. A Juessi é Uhum. impressionante, a cabeça da Juessi. Impressionante. A Juessi lembra de coisas assim que você não acredita, entendeu? A gente tem o Gilson lá com a turma dele na informática, a gente tem a Rosângela também, que está aí há anos, com a Fabiana, a Sim. Iris e a Isa lá, né? Com aqueles outros meninos Uhum. que ajudam elas lá. Então a gente tem uma turma aí muito boa, muito boa. E eu tive também a sorte de ter ali do meu lado o Antônio Fleury e o Márcio Lofego, que foram duas pessoas que também me ajudaram muito, porque eu também precisava montar, né, Cris? Eu precisava montar, eu precisava trabalhar, eu precisava dar aula, então eu tinha pessoas ali que me ajudavam muito também, que me ajudaram muito nessa parte toda aí de obra, de reforma. E uma coisa importante que a gente esqueceu de falar também, que eu acho que esse clube aí ganhou, que era uma coisa que a gente não dava muita importância, a gente ganhou um super departamento médico, porque Ah, o é verdade. departamento médico não existia. E é um É verdade. esporte que ele tem um risco, né? Se ele, Não. todo esporte pode ter seu risco, mas o nosso também tem. Então, a gente ter o departamento médico aí e aquela sala que a gente fez, aquilo ali foi uma das Pô, coisas mais importantes que eu acho que a gente é fez, um foi aquele hospital. É um departamento hospital. médico, exatamente. A gente ali está preparado para né, para receber as pessoas e a gente não tinha isso, né? Eu me Não. lembro de vários acidentes aí, várias coisas que aconteceram dentro do clube, que a gente tinha que sair improvisado dentro do carro e tal. Então, Uhum, aquele uhum. departamento médico ali foi uma coisa realmente que para mim, foi uma das grandes coisas que a gente fez também no clube, além dessas obras todas. Verdade. E eu tô vendo aqui as fotos antigas do seu primeiro tratador, não quer falar dele? Então, o Tico-Tico, né? Então, Ah,
Isso aí foi quando esse cara aí, olha só, a gente foi comemorar meu título brasileiro, eu tinha 17 anos, e a gente foi comemorar meu título brasileiro, e ele foi todo arrumado, né? A gente era até um churrasco na piscina, e ele apareceu lá todo arrumado, todo... Porra, aqui não dá para ver a foto inteira, mas ele estava numa beca danada. E esse cara aí foi super importante para mim. O Fox Hunter ficou na mão dele uma boa parte do tempo. Esse cara cuidou de mim desde que eu entrei na Hípica, e eu fiquei um bom tempo com ele. E depois o meu outro parceiro aí, também da minha vida toda aí também, com meus cavalos, que é esse cara aí, o Edilson, né? Para mim, ô Cris, essa galera, porque infelizmente eu não tenho foto de todo mundo aqui, né? As fotos que eu tenho mais estão no Brasil, mas senão a gente ia ficar mostrando foto aí desse pessoal todo da época. Mas o Edilson, o Tico Tico, o Durval, o Araújo, esses que você teve, é apenas uma pequena amostra do que a gente tem de material humano bom dentro desse nosso clube aí, sabe? O nosso clube, ele realmente tem o privilégio de ter muita gente boa trabalhando aí com a gente e vestindo a camisa do clube. Então, eu acho isso super importante. Isso, para mim, é uma das coisas que mais me marcou e uma das coisas que eu mais senti, assim, sabe, uma recompensa de ter convivido com esse pessoal mais intensamente, sabe? Ô, Fábio, aí voltando para o... Fala, não, pode falar. Não, porque voltando para a época que você foi vice-presidente, né? Você foi vice-presidente até você ir para os Estados Unidos, né? Você chegou a continuar aí, né? E você passou por foram 10 anos, né, de muita mudança do clube. Eu queria que você falasse um pouquinho... Eu comi um pouco aqui a tua pergunta que você fez com relação àquela época ali, só para gente finalizar o assunto daquela época. Eu botei aqui, até se tiver alguém que eu tenha esquecido, se alguém puder falar aí tudo. Quando eu virei sênior, o meu carioca de sênior, eu competi simplesmente contra o Felipe Azevedo, contra o João Aragão, contra a Bete Assaf, contra o Júlio Matos, contra a Loice Garcia, contra os irmãos Figueiras todos, que todos montavam. O Paulinho era mais novo, mas o Celso, o Pedro e o Rodolfo montavam. A Cláudia Itajaí, o Paulo Stuart, o Jorge Carneiro, o Rodrigo Lima, que sempre foi um cara aí da minha geração, que sempre esteve ali. Então, foi um cara que me ajudou muito a crescer, o Rodrigo, porque o Rodrigo era um cara super competitivo, até hoje. Então, ele é um pouquinho mais velho que eu, né? Ele não gosta de dizer não, mas ele é um pouquinho mais velho que eu. Mas ele é um cara que sempre me estimulou, porque você precisa ter os adversários ali dentro da pista, né? É ruim quando você entra na pista e você não tem o adversário. Já ganhou. E tinha os dois irmãos, o Marcelo e o Luciano Blessman, e o Marco Batista, que montava ali os cavalos do Roberto Marinho. Então, você tinha ali um grupo de 15 cavaleiros, que um ou outro tinham 2 cavalos. E o Vinícius não competia nessa época? O Vinícius eu falei aqui também, não? O Vinícius e a Lucinha. Os dois competiam. Lucinha, com certeza, pô. O Vinícius não competia. O Vinícius montava para a Coca-Cola, foi para a Olimpíada, fez tudo, Pan-Americano. Então tinha o Vinícius e a Lucinha. A gente tinha um grupo sei lá, a gente tinha ali o Campeonato Carioca, tinha 30 cavalos, que era muito difícil você ganhar. A gente tinha disputa para ver qual era a equipe que a gente ia fazer do Rio de Janeiro, para a gente sair para os brasileiros. Então isso é uma coisa que eu acho que a gente tem que tentar. Eu sei que o nosso esporte é caro, que a gente hoje em dia tem muita coisa de entretenimento, né? Que hoje em dia a gente tem 200 canais de televisão, a gente tem várias atrações, a gente não sei quantas salas de cinema. O entretenimento ele aumentou, então às vezes as pessoas dispersaram um pouco mesmo, né? Você vê, não é uma exclusividade do nosso esporte ter de repente dado uma diminuída. Você vê que o automobilismo também, cadê o automobilismo do Rio de Janeiro, né? Se o Gustavo Eljai que estiver aí, ele pode até falar, o autódromo acabou, né? Então a gente tem que procurar agora, eu acho que a gente tentar voltar a investir um pouco no hipismo e tentar levar o hipismo um pouco para o interior de novo, sabe? Que nem a gente andou fazendo aí nas provas do Serrimar, que nem o Felipe sempre fez as Copas FAP, que nem o Alfinete e o Heraldo faziam um Grand Slam. A gente tem que ter uma visão um pouco mais ampla, um pouco mais aberta, para a gente voltar a ter... Porque quando a minha filha veio para cá, era praticamente ela e a Gabi
competindo a Luísa competia com a Gabi, e eu acho que era só isso. Então, a gente precisa voltar a ter mais gente praticando, a gente facilitar, a gente fazer mais concurso fora. Se eu puder dar um conselho, uma opinião da parte que eu fiquei como gestor aí, da parte esportiva, eu acho que a gente precisa tentar abrir de novo o leque. Eu acho que a gente precisa... Como é que faz isso? Fazendo concurso, né, Cris? União, são as pessoas que estão aí hoje em dia montando, as pessoas que têm interesse de ver o esporte crescer, são os profissionais juntos com os proprietários, e é projeto, é apresentar projetos e ideias, a gente tem muita gente competente aí, entendeu? A gente teve gente aí que fez concurso a vida inteira, então essas pessoas estão ainda aí, muitos estão ainda aí trabalhando e tudo. Eu acho que a gente tem que tentar um pouco de se mexer e correr atrás de a gente talvez não ficar centralizado e achar que a hípica é o suficiente aí para o Rio. A gente tem que tentar apoiar outros eventos, vamos dizer assim. A gente tem que tentar apoiar outros eventos, a gente tem que tentar fazer com que o hipismo, de novo, tenha outras provas, a gente viaja, a gente vai para outros lugares, que a gente não precise estar indo a São Paulo e a Curitiba para competir. Entendeu? A gente possa ter um circuito forte no Rio, para a gente poder ter o interior do Rio de novo. Para a gente poder... a gente tem que tentar fazer isso de novo. A gente não pode se acomodar na situação de estar pensando só no ranking do clube. Entendeu? Porque o ranking do clube é legal, mas eu acho que tem outras coisas que a gente pode tentar fazer. Eu estou dando uma ideia, lógico que eu estou longe daí há 2 anos e tudo, mas eu sei que tem gente aí que é interessada, eu sei que tem gente aí que apoia o esporte. As pessoas, elas reciclam, né? Às vezes sai um, entra outro. Então tem gente boa aí para ajudar. Eu acho que acho que a gente falta talvez fazer... Eu sei que a gente passa por... Nesse momento agora nem se fala, né? A gente está no meio de uma pandemia, né? Então eu não estou nem falando isso para agora, para esse ano, não. Eu estou falando isso talvez que a gente tenha um projeto para o ano que vem, uma coisa que a gente comece a pensar. Eu sei que vai ter aí uma troca de federação, o Felipe está fazendo uma prova sábado agora lá em Miguel Pereira, que é um evento treino com churrasco, e que ele está com ideia de fazer umas provas também no interior. Então eu acho que a gente tem que olhar com bons olhos, entendeu? Para essas outras iniciativas e para a gente tentar expandir um pouco de novo o nosso esporte no Rio de Janeiro, porque pelo que eu tenho ouvido aqui, o Rio de Janeiro ficou muito carente de competição, né? Muito carente de competição e muito carente até de cavaleiro. Muito carente de cavaleiro, porque é muito chato você ter aí 2 ou 3. Você tem pouca gente aí mais novo, né, montando a cavalo. Então, no alto nível, no alto nível. Exatamente. Então, eu acho que está na hora de a gente tentar olhar com carinho de novo para o nosso circuito, circuito do Rio de Janeiro, e não só o ranking do nosso clube, porque o nosso clube é muito importante, mas não são todas as pessoas que têm acesso ao nosso clube, né? Então, tem muita gente que eu acho que a gente pode motivar, porque quando a gente vai competir nos outros lugares e a gente leva os cavaleiros importantes, as pessoas que são referências, a gente acaba incentivando os outros, né? Às vezes você nem sabe, mas você vai estar competindo num lugar, a pessoa vai estar te vendo, você te tem ali um pouco como exemplo, você é o cavaleiro da prova forte. Você inspira. Exatamente, você inspira outras pessoas a começarem a montar, né? Então a gente tem vários lugares aí que a gente pode fazer evento bom. Vários lugares, né? Eu citei vários aí que o CR fez. Fora isso, tem o da Silvia lá no Maçangana, tem o lugar do Filipinho, tem Palmas. O Paddock, a gente tem o Paddock já tem feito alguma coisa lá, né? Mas eu acho que a gente pode continuar com o Paddock, lógico, dentro do circuito, mas seria legal. Eu gostaria muito de ver o Rio de Janeiro ter um circuito forte de novo, um circuito nosso. Um circuito que a gente pudesse, se quiser, a gente não sair do nosso estado, sabe? Eu estou falando isso daqui, eu não tenho nenhum interesse, mas eu gostaria muito de ver o nosso hipismo aí no Rio de Janeiro crescer de novo. Eu não sei como é que a gente está de tempo aí, se a gente... Faltam 6 minutos. Pois é, eu quero começar a falar da família, como que você casou na hípica, como que você teve filho na hípica,
como que você criou amigos na Ípica, né? Você já falou aí dos grupos, mas das pessoas que você formou, né? Dos alunos que você formou, dos profissionais que você formou. Se você quiser encerrar, a gente passa para outra, então. Vamos para não fazer cortar isso? no meio. Beleza. Exatamente, porque Por aí mim, na tudo bem. volta, as pessoas fazem perguntas. Deixa eu só avisar, a gente vai cortar e vai voltar. E aí na volta, gente, faz pergunta aqui nessa caixinha onde tem essa interrogação, porque a pergunta fica escrita, eu posso botar na tela com o nome de vocês a pergunta para ele responder, tá? Então vamos encerrar essa e a gente volta em seguida para falar dessas outras coisas. Até já. Tá bom, beijo, Cris.